Chegou a hora! Será que Sarada Uchiha finalmente vai despertar o seu tão aguardado Mangekyo Sharingan após a morte do Boruto, a possível morte do protagonista? Com toda certeza, essa é uma das maiores dúvidas dos fãs após o lançamento do capítulo 66 do mangá de Boruto, que terminou de forma surpreendente. Então, se vocês realmente querem saber se existe a possibilidade da Sarada despertar o Mangekyo Sharingan, eu convido vocês a assistirem esse vídeo até o final, porque a gente vai destrinchar completamente o doujutsu na obra. O que de fato desperta esse olho e o que a Sarada precisaria passar para despertá-lo nessa situação com a possível morte do Boruto. Então, se tá chegando agora, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês os mini pops colecionáveis de Naruto, oferecido pelas lojas Polar. Você que gosta de Naruto pode adquirir para enfeitar o seu quarto, setup e outros ambientes da sua preferência. E o melhor de tudo é que a gente está com uma parceria onde vocês podem usar o meu cupom MOTIVO10, que está aparecendo aí na tela, para receber 10% de desconto e também ajudar o canal. O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E começando o nosso vídeo, eu preciso fazer uma observação muito importante. Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, não pelo conteúdo em si, mas por toda a delicadeza dele, já que, os Uchihas, o Mangekyo Sharingan, são uma das coisas que a galera mais curte em Naruto, então sempre que a gente fala sobre esse tema, é muito complicado, porque muita gente não consegue simplesmente discutir, então isso gera muita polêmica. Então, eu fiz todo um trabalho de pesquisa aqui para apresentar para vocês esse conteúdo, para a gente ver como funciona o Mangekyo na obra, pegar alguns exemplos de outros Uchihas que despertaram esse olho, como eles despertaram, a gente vai comentar de forma bem rápida ali, e também usando o databook como fonte de informação para complementar as informações desse vídeo. Mas a minha intenção não é mudar a opinião de ninguém aqui. Vocês podem ser livres para acharem o que quiser, então se você tem uma ideia muito fixa de que não, a Sarada não vai despertar o Mangekyo, não tem chances, cara, eu recomendo que você não assista esse vídeo, porque ele não vai te agradar de nenhuma forma, mas se você está disposto a olhar o meu ponto de vista, ver o que eu vou trazer aqui, então eu te convido a ficar até o final, e aí depois você comenta o seu ponto de vista, respeitando a opinião de todo mundo, enfim, vamos seguir aqui. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o Mangekyo Sharingan de fato. Basicamente, ele é uma evolução do Sharingan, o doujutsu do clã Uchiha, a Kekkei Genkai desse clã, que é bem raro dentro do próprio clã Uchiha, ou seja, pouquíssimas pessoas ao longo da história despertaram esse olho no clã Uchiha. Diferente dos níveis normais do Sharingan comum, esse doujutsu ele possui um visual único e habilidades também em cada usuário. Claro que tem as habilidades que são comuns entre todos os Mangekyous, tipo o Susanoo, que cada Uchiha que desperta o Mangekyo Sharingan pode usar tecnicamente em condições normais, mas ainda assim é um doujutsu único, ou seja, cada Uchiha que desperta possui um doujutsu único. E por muito tempo na obra, principalmente ali no início, antes da metade, a gente achava que a forma para você alcançar e despertar o Mangekyo seria matando a pessoa mais próxima de você, por exemplo, o seu melhor amigo, algo que o Itachi comenta com o Sasuke após ele matar todos os membros do clã Uchiha. Só que com o passar do tempo a gente foi percebendo que não era exatamente assim. Na realidade, o que o Itachi comenta com o Sasuke é apenas uma das formas de você conseguir. E no caso do Sasuke era muito específico, porque após perder todos os membros do seu clã, todos os seus parentes, a única forma do Sasuke despertar esse olho seria matando um futuro melhor amigo que ele tivesse, para que assim ele tivesse o poder necessário para enfrentar o Itachi e, enfim, acontecer tudo que o Itachi queria que acontecesse, que era morrer nas mãos do seu irmão. Mas o fato é que o próprio Itachi despertou o Mangekyo Sharingan vendo o seu melhor amigo morrer, não foi ele que assassinou o Shisui. E no caso do Obito, ele despertou ao ver a Rin Nohara morrer, que era o grande amor da sua vida. O sentimento que o Obito tinha pela Rin não era um sentimento comum de amizade. O Obito a amava de verdade e imaginava um futuro ao lado dela, ou seja, não era um sentimento comum. Então, por essas duas ocasiões, a gente já pode ver que não precisa necessariamente você matar a pessoa mais próxima de você
ou o seu melhor amigo. Na realidade, ficou claro que o que desperta o Mangekyo, o Sharingan, é o trauma de você perder a pessoa mais próxima de você, uma pessoa que você ama verdadeiramente e você vivenciar aquilo, ocasionando, então, no despertar do Mangekyo. Só que a gente precisa dar uma olhadinha no databook porque ele tem uma informação bem legal para complementar aqui esse vídeo muito importante. Então vamos pegar aqui o Databook 4 e ver o que ele fala sobre o Mangekyo Sharingan. Quando se experimenta a morte da pessoa mais próxima a ele, o verdadeiro despertar do Sharingan no Mangekyo é alcançado. Além disso, ao transplantar o Mangekyo Sharingan de outro, esse poder se torna eterno. Além disso, nessa parte aqui do Mangekyo Sharingan no Databook 4, também comenta sobre transcender uma tragédia, ou seja, basicamente esse seria um dos requisitos para você também despertar o Mangekyo. E se a gente lembrar o que o Madara comenta com o Sasuke após quase o matá-lo na guerra, ele basicamente diz que o fato do Sasuke possuir aqueles olhos, no caso o Mangekyo Sharingan, significava que ele já tinha perdido muitas coisas, mas que também procurava por algo, ou seja, ele tinha um objetivo. E olhando o que o Databook fala sobre o Mangekyo, sobre você transcender uma tragédia, fica claro que esse é um dos requisitos, principalmente quando a gente pensa que os principais Uchihas, né, que despertaram esse olho, tinham um objetivo após o despertar do Mangekyo, tipo o Sasuke que queria se vingar de Konoha, o Obito que queria mudar o mundo e por aí vai. Então não basta você apenas passar por um trauma e vivenciar a perda da pessoa mais próxima de você. Você, na verdade, no caso o Uchiha, precisa ter um objetivo, ele precisa ter uma vontade de buscar alguma coisa. Senão, qualquer Uchiha basicamente poderia despertar esse olho, principalmente quando a gente pensa que, ao longo dos anos, quando nem existia vilas ninjas e o mundo tinha várias guerras e o clã Uchiha era um dos principais clãs no mundo, diariamente vários Uchihas viam companheiros e pessoas que eles amavam morrendo, pais, mães, companheiras, companheiros, enfim. Então, tecnicamente, o Mangekyo Sharingan, pensando por esse lado, não deveria ser tão raro. Então, quando a gente pega essa informação do Databook e o fato de todos os membros do clã Uchiha que despertaram esse olho tinham algum objetivo, você percebe que esse é um requisito crucial. No caso, você ter que transcender essa perda, você ter que buscar algo, ter algum objetivo, o que limita o acesso a esse olho e o torna tão raro dentro do clã. E eu sei que isso parece não fazer muito sentido agora, mas guarda aí que já vai fazer sentido. Primeiro agora a gente tem que falar do Sasuke, porque de todos os Uchihas, pelo menos os principais que a gente conhece, a forma que ele despertou o seu Mangekyo foi a mais diferente, já que ele não simplesmente despertou após ver uma pessoa que ele amava morrer. Foi muito mais complicado que isso. E eu sei que até agora eu não falei nada sobre a Sarada, mas eu realmente preciso construir toda essa narrativa, toda essa linha de raciocínio para vocês conseguirem entender. Então só aguentem mais um pouquinho porque vai fazer sentido. E voltando ao Sasuke, muitas pessoas dizem que ele simplesmente despertou o Mangekyo porque ouviu a verdade sobre o seu irmão. E sim, é verdade, esse foi o fator crucial, pois ao ouvir a verdade sobre o seu irmão, que o fato dele ter matado o clã Uchiha na realidade foi uma missão de Konoha, que ele foi colocado contra a parede para fazer isso, o Sasuke simplesmente pira e começa a lembrar de tudo que ele passou. Só que existem dois grupos de fãs quando se tratam do despertar do Mangekyo Sharingan do Sasuke. O primeiro grupo que diz que a morte do Itachi, o fato do Sasuke ter visto o seu irmão morrer em batalha contra ele mesmo, não teve nenhuma influência no despertar do Mangekyo do Sasuke. No caso, esses fãs julgam que apenas ouvir a verdade sobre o seu irmão foi o que fez ele despertar esse olho. E tem um outro grupo de fãs que dizem que na realidade o fator que influenciou e corroborou para o despertar do Mangekyo do Sasuke foi sim ter visto o seu irmão morrer, mesmo que ele tenha despertado um pouco depois da morte dele. Só que eu já penso completamente diferente desses dois grupos, porque pra mim não é nenhum nem outro. Na realidade são os dois. Porque, mano, vamos pensar aqui. Sim, o fator crucial no caso do Sasuke pra despertar o seu Mangekyo foi ouvir a verdade sobre o seu irmão, porque sem isso ele ia passar a vida achando que o irmão dele, na verdade, era aquilo que ele pensou que fosse. Um cara que pirou e matou todo o seu clã, e o Sasuke simplesmente foi lá e cumpriu a sua vingança. Então sim, a verdade sobre o seu irmão foi muito pesada pro Sasuke,
Sasuke, porque ele simplesmente olhou a sua vida toda e viu que ele estava buscando algo, no caso a vingança, que só foi alimentada nele por conta das ações do seu irmão, que foram diretamente influenciadas por Konoha. Então, isso fez o Sasuke pirar. Então, sim, ao ouvir a verdade sobre o seu irmão, esse foi o fator crucial para o Sasuke despertar, né? Começar esse processo para despertar o Mangekyo. Só que, velho, sim, tenho que falar aqui que o Sasuke ter visto o seu irmão morrer em batalha contra ele foi sim um atenuante aqui, e eu explico. Basicamente, todos os Uchihas, os principais que a gente vê na obra despertando o Mangekyo, eles vivenciam, eles experimentam a morte da pessoa que eles mais amam. E juntando com o Databook, que fala que o Uchiha precisa experimentar a morte da pessoa mais próxima dele, então, sim, esse é um dos requisitos. Só que isso só acontece porque ao você perder uma pessoa que você ama muito, isso gera sentimentos como raiva, ódio e tristeza extrema. Sentimentos esses que o Sasuke sentiu ao saber da verdade sobre o seu irmão. Vamos fazer um exercício mental. Vamos supor que uma outra pessoa tenha matado o Itachi e o Sasuke não tenha conseguido cumprir a sua vingança, mas mesmo assim o Obito, né, chega pra ele e fala a verdade sobre o seu irmão. O Sasuke, obviamente, iria ficar muito triste, muito chateado, ele iria ficar cheio de ódio. Só que será mesmo que isso seria o suficiente pra ele despertar? Porque, mano, o que potencializou todos os sentimentos que o Sasuke sentiu ao saber a verdade do seu irmão foi o fato dele saber que o seu irmão morreu em uma batalha contra ele. E que nos minutos finais, nos momentos finais, o Itachi fez aquele gesto na testa do Sasuke, lembrando da infância deles, fazendo com que o Sasuke soubesse que o seu irmão morreu por influência dele, porque mesmo que o Sasuke não tenha dado um golpe final no Itachi, foi ele que começou tudo isso, porque beleza, cara, o Itachi ele tava com uma doença, mas o Sasuke influenciou na morte dele, porque isso aconteceu na batalha entre os dois, onde o Itachi se desgastou e tudo mais. Então, os sentimentos do Sasuke foram potencializados porque ele vivenciou a morte do irmão, porque ele soube que o irmão morreu numa batalha contra ele. E o Sasuke, ao saber da verdade do seu irmão, que na verdade ele sempre foi bom, de certa forma, que ele fez tudo pra proteger o Sasuke e Konoha e que ele sempre o amou e que o Sasuke passou a vida toda buscando vingança pelo seu irmão que ainda tinha uma essência boa, isso tudo potencializou os sentimentos do Sasuke, que ao saber da verdade pirou, e depois de pensar um pouco, de absorver tudo, ele finalmente desperta o seu Mangekyo. Então aqui a gente tem duas coisas: o Sasuke ele vivenciou a morte do seu irmão, potencializou todos os sentimentos do Sasuke, gerado pela verdade, gerado pelo Sasuke ter conhecido a verdade do seu irmão. Então, depois de tudo isso, a gente tem basicamente 3 requisitos aqui, tecnicamente, para você despertar o Mangekyo Sharingan. Primeiro, você precisa passar pelo trauma de ter perdido uma pessoa próxima a você, uma pessoa que você ama de verdade, ama verdadeiramente. Você precisa experimentar, experienciar isso, com possivelmente você apenas sabendo do que aconteceu, talvez não sendo o suficiente para despertar, e você precisa transcender isso, ou seja, você precisa ter uma grande vontade, um grande objetivo que vai mesclar com os sentimentos que você tá sentindo pela perda da pessoa amada, por você ter experimentado tudo aquilo, e aí Mangekyo Sharingan é despertado. Mas beleza, tendo construído toda essa linha de raciocínio e entendendo o que desperta de fato o Mangekyo Sharingan, usando como base informações da própria obra, databook e acontecimentos da obra, a gente pode seguir para Sarada finalmente, que é o tema desse vídeo. Bom, basicamente a gente sabe que possivelmente, né, nesse cenário onde o Boruto de fato teria morrido, a Sarada perderia o seu amigo de infância, o que obviamente iria gerar nela sentimentos como tristeza extrema, ódio, raiva e por aí vai. Então, tecnicamente, esse quesito de você perder uma pessoa próxima e que você ama muito, a Sarada teria cumprido. Então, check nesse quesito para Sarada. E antes da gente falar do grande quesito que seria a Sarada experienciar isso em primeira mão, bom, experienciar a morte do Boruto, vamos pular rapidinho para deixar essa parte no final e vamos falar então do outro quesito, que seria a Sarada transcender essa tragédia, como tá escrito lá no databook, e que foi confirmado na obra, já que todos os principais Uchihas que despertaram esse olho tinham um objetivo a seguir. Não um objetivo qualquer, mas um objetivo influenciado diretamente pela sua perda.
Importante ressaltar isso. E no caso da Sarada com a perda do Boruto, sim, ela teria um objetivo, porque ela iria querer vingança. E cara, eu não tô falando que a Sarada ela buscaria por uma vingança no sentido mais pesado e radical da palavra, mas a Sarada é uma pessoa que tem muito foco, ela quer ser Hokage, então naturalmente ela já tem foco para esse objetivo. Então, o que significa que ela vai querer proteger Konoha, o que significa também que o Code, Eida e essas pessoas são alvos para ela. Ela vai querer derrotar essas pessoas para poder proteger o mundo ninja. E sabendo que o Code influenciou isso, né, toda aquela batalha com ele influenciou nisso, e que o Kawaki, amigo deles, foi quem teria matado o Boruto, ela iria querer vingança. Não sei com o Kawaki, mas é uma possibilidade. O fato é que sim, a Sarada teria um objetivo: vingar o Boruto de uma forma ou de outra, mesmo que seja no sentido mais pesado da palavra ou no sentido mais honroso, tipo, meio que respeitar o legado do Boruto e fazer com que a morte dele não tenha sido em vão. Então sim, a Sarada ela iria treinar mais, ela iria dar mais duro para ela se tornar mais poderosa e derrotar esses novos vilões, para que a morte do Boruto não tenha sido em vão e, consequentemente, ela também iria buscar ser Hokage. Ou seja, a Sarada ela teria um forte objetivo, isso iria fazer ela amadurecer bem mais rápido, sabendo que ela teria que amadurecer muito mais e se tornar mais poderosa agora que o seu amigo estava morto. Então sim, a Sarada cumpre mais um quesito aqui para despertar esse olho. Agora chegou no quesito mais polêmico, que seria o fato da Sarada ter que acompanhar tudo isso em primeira mão. No caso, ela ter que experienciar a morte do Boruto. E se o Boruto de fato morreu nesse último capítulo, com o Kawaki dando o golpe final, a Sarada não viu. Então temos um problema. Será que a Sarada não despertaria por conta disso? Bom, vamos conversar sobre essa questão. E para isso eu preciso pegar o caso do Obito como exemplo. Vamos lá, como que o Obito despertou o seu Mangekyo? Basicamente, ele viu o seu melhor amigo, o Kakashi, tendo perfurado o peito da sua amada, a pessoa que ele mais amava nessa vida. Então vocês vão perguntar: pô, Júnior, mas não tem comparação com o caso da Sarada. O Obito viu isso acontecendo e a Sarada não, porque quando o Obito chega lá, o Kakashi já tinha, né, perfurado ali o peito da Rin. Mas aí é que tá, companheiro, vamos fazer um exercício mental aqui. Todo mundo conhece o Obito, a gente conhece o personagem, sabemos que ele amava a Rin muito, a Rin era a pessoa que ele mais amava, ela o motivava, o influenciava, ele queria se tornar melhor por conta dela, era ela quem mais motivava o Obito em busca do seu sonho. Vocês acham mesmo que se o Obito tivesse chegado lá, e vamos supor que a Rin estivesse no chão, morta, com um buraco no peito, não tivesse Kakashi por perto, não tivesse ninguém, o Obito chega lá e pum, Rin morta, sangue saindo da boca dela, o peito aberto, ela morta de fato, ele vai lá, checa e vê a Rin morta. Vocês acham mesmo que o Obito, de verdade, sejam sinceros, vocês acham mesmo que o Obito não teria despertado o Mangekyo mesmo assim, vendo a pessoa que ele mais ama na vida morta? Obviamente que vocês não precisam concordar comigo, porque isso é só especulação, a gente nunca vai saber. Mas como eu disse no início do vídeo, isso daqui é construído com base nas informações que a gente tem na obra, databooks e a minha opinião, então você não é obrigado a concordar, eu tô apelando para a sinceridade de vocês, mas obviamente eu não sou o dono da razão. Só que, sendo sincero, a gente sabe que o Obito ele teria despertado de qualquer forma o Mangekyo Sharingan, porque no caso do Obito, mano, a Rin ela representava tudo, ele a amava incondicionalmente, era ela quem o mais motivava. Então, obviamente, vendo a Rin morta ali, cara, ele iria despertar. Obviamente que eu não tô tirando a importância da cena dele ver o Kakashi matando a Rin. Foi algo que potencializou tudo. Mas nesse caso, por conta do sentimento do Obito pela Rin, que não era um sentimento comum só de melhor amigo, não diminuindo o sentimento de um melhor amigo por outro, mas no caso do Obito era um sentimento bem mais forte e diferenciado. Então, sim, mano, na minha opinião, o Obito ele teria despertado de qualquer maneira. Porque, velho, não é o fato dele ter visto ou não a cena, o golpe ali na Rin, que vai fazer com que ele não tenha passado pela morte da Rin, que ele não tenha experimentado a morte. Só de ver o corpo dela, só de ver, sabe, o ferimento dela, isso seria pesado pro Obito. Ele, com certeza, na minha opinião, iria despertar. Então, o que o Databook diz, o que a obra também deixa claro, de experienciar, experimentar a morte da pessoa mais próxima de você, pra mim, não necessariamente precisa ser a pessoa ver o golpe fatal.
na pessoa que ela mais ama. Isso pode potencializar dependendo das circunstâncias, mas pra mim levar tudo em consideração ao pé da letra que o autor fala é um pouco sem sentido, porque muitas vezes os autores eles exageram de propósito, é uma forma de linguagem. Então não necessariamente você precisa ver a pessoa que você ama tendo o golpe final sendo dado nela. Dependendo de como acontecer, só de você ver o corpo dela, de você ver o enterro dela, de você passar por todo esse processo, você experienciar a morte dela, velho, isso possivelmente pode ser o suficiente. E pra mim, se o Boruto tiver morto, o corpo dele for levado pra Konoha, ter um velório, ter ali o enterro, a Sarada iria ver tudo isso. Então ela iria ver o Boruto morto, seu amigo, ela iria lembrar de tudo, ela veria o buraco no peito dele, no caso do Boruto, ela saberia que foi o Kawaki quem teria dado o golpe final ali no Boruto. Então, quando a ficha fosse caindo, ela passando ali pelo velório, né, o enterro ali do Boruto, vendo o seu amigo morto, seu amigo de infância, cara, provavelmente isso poderia ser o suficiente para cumprir o requisito de experienciar a morte da pessoa amada. Provavelmente, então, existe sim a possibilidade da Sarada despertar. Como eu falei, cara, vocês não são obrigados a concordar comigo, essa aqui é só a minha opinião, apesar de eu estar usando informações da obra e do databook. Muita coisa aqui que eu comentei é especulação também, mas uma especulação bem construída, porque a gente sabe, no fundo, que existe uma grande chance do Obito ter despertado o Mangekyo da mesma forma se ele não tivesse visto o Kakashi dar o golpe final na Rin, por tudo que a Rin representava. Então, pra mim, não necessariamente você precisa ver a pessoa dando o golpe na pessoa que você ama. Humanos não são algo tão fácil de você entender, são complexos. O próprio Sasuke levou um pequeno tempo ali para poder absorver tudo e despertar o seu Mangekyo. Então, talvez a própria Sarada, ao ver o velório, enterro do Boruto, absorver tudo, sei lá, caminhar por Konoha à noite, sentar num balanço, chorar e ter um forte desejo de honrar o Boruto e não deixar que a morte dele seja em vão, ela possa, quem sabe, despertar o Mangekyo. Porque, velho, muitas vezes o sentimento fala mais alto que qualquer coisa, como no caso do Obito, onde eu acredito fortemente que ele teria despertado independente dele ver o Kakashi ou não ter matado a Rin, porque aquilo potencializou, mas pra mim ele teria despertado da mesma forma. Então, como eu não levo tudo que o autor fala ao pé da letra, muitas coisas são exageras, só você pegar o caso de Saint Seiya como exemplo, eu realmente acho que existe sim a possibilidade da Sarada despertar esse Mangekyo em caso da morte do Boruto, caso ela se confirme, dependendo de como as coisas acontecerem. Mas se vocês me perguntarem, você acha que vai acontecer? Não. Eu sei que pode parecer confuso, mas, cara, eu sempre deixei claro, já até fiz vídeo sobre isso, que eu realmente acredito, pelo menos até agora, que a Sarada vai despertar o Mangekyo ao saber a verdade do seu clã, o que aconteceu no passado, todas as coisas que o seu pai fez. Pra mim, isso é o que vai fazer ela despertar. Não sei qual vai ser o contexto disso, mas pra mim não é à toa que eles estão guardando o segredo tanto tempo disso. Então eu acredito que essa parada do clã Uchiha vai ter um envolvimento, mas como eu tô analisando o bagulho aqui de forma séria, eu não posso negar que existe a possibilidade. Isso não quer dizer que vai acontecer, cara. Isso quer dizer que eu acho que é um pouco precipitado negar. Tipo, não, a Sarada não viu o Kawaki dando o golpe final no Boruto, então ela não vai despertar. Pra mim não é tão simples assim. Humanos são complicados, sentimentos são coisas complicadas, e a gente já viu que nem tudo na obra é tão 8 ou 80. Então, velho, tá aí um vídeo de quase 25 minutos, meu Deus. Esse vídeo era pra ter 15 minutos e eu sempre me estendo em absolutamente tudo que eu tento fazer. Então, por favor, dá o likezão aí, mano. Deixa o likezão aí pra ajudar o canal. Comenta aí o que vocês acham, mano. Sério, e respeita a opinião do outro. Ninguém aqui tem a voz da razão. Tudo aqui pode ser conversado. Então, respeita a opinião dos outros aí. Deixa o like se puder, se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Cara, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você assistir o vídeo todo e até a próxima.